que está aqui sendo representado. Pai, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos tocar, que o Espírito Santo do Senhor venha encontrar em nós um coração de adorador, um coração voluntário a te buscar, um coração voluntário a estar na tua presença todos os dias. Que o Senhor venha, Senhor amado, trazer luz sobre todos nós, que o nosso coração esteja receptivo à tua palavra, e que o Senhor venha por graça e misericórdia falar conosco, em nome do Senhor Jesus. E quem orou e creu, diga amém. Glória a Deus. Queridos, e nós vamos falar um pouquinho sobre identidade, sobre identificação. Identidade, identificação. Essa ministração ela estará sendo voltada para a questão do batismo, para a nossa salvação. Então que você possa prestar muita atenção. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu quero, dentro dessa palavra, explicar para você que Deus, Ele conhece os que são dele. E explicar para você que Deus, Ele procura a identificar os que são deles, através de pedidos à obediência. Repetindo, eu quero dizer para você que Deus, Ele conhece os que são dele, e Ele procura identificá-los através de pedidos à obediência. O que essa última frase quer dizer? Através de marcas. Deus, Ele identifica as pessoas através de marcas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo, vai por ali? Versículo 19. Obrigado. Veja bem, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então nós já falamos algumas vezes aqui da diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Porque você vai encontrar na Bíblia homens pedindo a Deus: Senhor, apaga as minhas transgressões, anula a iniquidade do meu pecado. Então a palavra pecado, ela é muito comum entre nós. A palavra pecado, ela é muito comum, ela é muito comentada entre nós. Mas a palavra iniquidade é menos. Transgressão, menos ainda. Mas transgressão está bem conectada com o pecado, porque é transgredir a lei, é afligir a lei, é afrontar a lei, é fazer o que não deve fazer, é procurar fazer aquilo que não deve fazer. Então você está transgredindo. Quando você passa o semáforo fechado, você está transgredindo. Isso é transgressão. Amém? Tudo bem? Pecado é errar o alvo. O significado é errar o alvo. É você não fazer as coisas corretas.
Mas iniquidade é algo que vai além de transgressão e além de pecado. O peso da iniquidade é maior do que o do pecado ainda. Para você ter uma ideia, Satanás não leva diretamente o nome de pecador, mas de iníquo ele leva. Por quê? Porque iniquidade é o pecado programado. É o pecado que a pessoa decidiu, marcou, programou e nada tira da cabeça. Nem o próprio Espírito Santo convence aquela pessoa. Não porque o Espírito Santo não teria poder para isso, mas porque a pessoa cauterizou aquela programação e não volta atrás. Iniquidade. Então esse texto aqui, repetindo, todavia o fundamento de Deus fica firme. Observe. O fundamento de Deus fica firme. Ele fica firme tendo o seguinte selo: o Senhor conhece os que são dele. Ele conhece os que são seus. E qualquer que profere, qualquer que pronuncia, qualquer que diz eu sou de Cristo, qualquer que diz eu sou cristão, que vai além de ser crente, eu sou cristão, qualquer que profere o nome de Cristo, qualquer que declara que tem Cristo como teu Senhor, como a tua opção de ter Ele como seu Deus, então se afaste, aparte-se, deixa para lá a iniquidade. Muito bem. O Senhor conhece os que são dele. Queridos, você sabe que nas fazendas, pelo menos antigamente, antes de chegar um pouquinho a tecnologia agora, antes um pouquinho de chegar essa questão da tecnologia na fazenda, o boi, o animal, ele era identificado com as iniciais do dono. Então, todo animal, ele era levado até o local específico ali na fazenda, e se o nome do dono da fazenda é Antônio ali, o nome do dono da fazenda, amém, Antônio? Então ali o Antônio pegava e colocava AT, vamos dizer assim. E ali sabia que esse AT, aquele boi ali, faz parte da fazenda do Antônio. Um exemplo. E ali aquele animal estava marcado, porque aquele animal tem um dono. As iniciais estão ali cravadas no couro dele, daquele animal. As iniciais estão marcadas. Quem já viu isso? Alguém já viu? A maioria já viu, né? E ali a inicial está marcada, então todos vão saber que aquele animal tem um dono, tem um proprietário. Muito bem. Queridos, se você for fazer um estudo nessa direção do que nós estamos falando, do que o Espírito Santo quer falar, você vai encontrar diversas situações na Bíblia onde Deus estabeleceu princípios para que os povos fossem identificados como dele. Repetindo, se você for fazer estudo nessa direção que está sendo falada,
você vai encontrar diversas situações na Bíblia. Ouça bem. Você vai encontrar diversas situações na Bíblia onde Deus estabeleceu princípios para que quem obedecesse ficaria então declarado que esses são dele, pela obediência. Dentre muitos, eu separei 3 aqui. Por exemplo, o dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Gênesis capítulo 6, versículo 13 está escrito: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Em outra palavra, os destruirei com a terra. O 14 diz: Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro, por fora com betume. 19. E de tudo o que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Até aqui. Você sabia que a arca, ela foi uma espécie de princípio que Deus estabeleceu para que fosse identificado os que acreditavam na palavra dele e os que não acreditavam? Você já tinha parado para pensar nisso? Porque Deus manda fazer uma arca. Deus avisa que está vindo aí uma inundação, um dilúvio muito grande. Noé prega isso por cerca de 120 anos. O povo daquela época teve 120 anos para decidir, acreditar que as palavras que aquele homem estava falando eram verdadeiras. E só 8 pessoas acreditaram, mas a ordem, você viu no versículo 19, que era para todo ser vivente entrar, inclusive o homem. Não só a família de Noé, mas todos aqueles que acreditassem: não, Noé, nós estaremos junto com você e nós entraremos, nós estaremos na arca. Sabe o que me chama muita atenção nessa questão de arrebatamento e arca de Noé? Até porque isso daí é uma conexão que o Senhor Jesus deixou claro cá no livro de Mateus, quando ele diz: e assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Pois o povo naquela época comprava, vendia, casava e davam-se em casamento, até que veio uma forte chuva e todos pereceram, exceto a família de Noé. Então o próprio Senhor Jesus lembra o povo desse acontecimento e diz que a vinda dele também será assim. Mas o que me chama a atenção nesse assunto aí? Uma coisa muito séria que eu vou falar. Eu estou meio tenso, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje eu estava em Campos, fui para lá sexta-feira, e ontem a gente esteve na igreja ontem lá pregando, e a gente, que eu digo eu, e hoje eu vim com a minha mãe. Mas hoje, por volta de 7 horas da manhã, um amigo meu, de uma colegagem de 45 anos, eu tenho 52 anos, e eu conheço ele desde 7. Eu tive com ele recentemente em Campos, e conversando com ele conseguiu um bom carro, uma boa família,
ele sempre foi muito dado com crianças. Sempre, as crianças sempre correram na direção dele. Esse rapaz, surpreendentemente hoje, por volta de 7 horas da manhã, depois da esposa ter concluído que não quer mais ele, quer a separação definitivamente, ele vai nos fundos do seu quintal, coloca uma corda, um caixote, chuta o caixote, se enforca e morre. Irmãos, eu já estava vindo com a minha mãe, que eu vim cedo para cá, minha mãe veio comigo para Búzios, e meu telefone toca, era minha irmã. Marcos, você está onde? Eu falei, eu chegando em Macaé. Olha, Marcos, aconteceu isso com o Simar. Irmãos, eu estava falando para a pastora Janete agora há pouco, que o suicídio, ele é uma forma de egoísmo muito grande, porque ele não pensou nessas crianças, crianças que são tão apegadas com ele, sobrinhos, tirou a vida. Então eu estou meio tenso, estou meio assim, porque é muito triste você saber que um conhecido seu, e uma pessoa pedreiro, bom pedreiro, cheio de coisas para fazer. Tive com ele recentemente lá em Campos. Ele já morou aqui, já tivemos muito próximo aqui também. Enfim, esse rapaz tirou a vida. Então me perdoa que eu estou um pouquinho, se eu me exaltar um pouquinho aqui nessa questão de salvação, é porque a gente fica meio tenso, a gente fica meio assim, meu Deus, quantas pessoas estão... Mas vamos lá. Então, somente Noé e sua família creu. Então, a arca de Noé, ela simboliza um tipo de identificação. Quem acreditou, entrou e foi salvo. Quem não acreditou, não entrou e na última hora não deu para entrar. Porque a Bíblia diz que toda a raça humana pereceu. Você crê na Bíblia? Você acredita nisso? Que todas as pessoas morreram, só se salvaram 8. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Mas eu estou esquecendo aqui o ponto que me chama tanta atenção nisso. Lembrei aqui de novo. O ponto que me chama mais atenção, Joões, é que Noé não construiu aquela arca só com a esposa, só com os 3 filhos e só com as 3 noras. Não foi. Como assim, Bispo Marco? Não foram só 8 pessoas que construíram essa arca. Muitas outras pessoas, muitos amigos de Noé colocaram a mão naquela arca, contribuíram, agarraram, seguraram, nem que fosse para encaixar uma madeira, ajudaram. Sabe quem é esse povo? Os simpatizantes da obra de Deus. São os crentes da janela. Se você pedir, vão ajudar aqui, vem. Vamos fazer isso, vão. Olha, a igreja está precisando disso, ajuda. Mas está do lado de fora. Isso dói muito de se falar. Isso dói muito de se falar. Você saber que quantas pessoas ajudou a construir aquela arca, mas porque não creu, não sobreviveram. Quantas pessoas ajudou aqui? Ou você acha que tudo isso aqui foi uma pessoa só que fez? Não, foram várias pessoas. São os contribuintes. Mas será que todos estão dentro da arca? Isso é muito sério. Isso me chama muita atenção. Noé teve muita ajuda, mas por que só 8 entrou? Mas eles acreditaram. Se não, será que não foram salvos? Porque eles acreditaram, eles agarraram uma madeira. Ei,
eles ajudaram, mas acreditar, só quem estava dentro que acreditou. Até porque você sabe que a ordem de Deus foi entrar dentro da arca 7 dias antes de cair o primeiro pingo d'água. Aí que é mais difícil ainda de crer. Você pode até, se quiser, fazer uma conjectura e dizer que deve ter entrado 4 ou 5 ali naquele afã da crença, mas passou o primeiro dia, começou, rapaz, como é que eu caí nessa furada, rapaz? Meu Deus do céu, 2 dias já. E Noé falando, rapaz, não sai não, vamos falar. Ele falou 7 dias. Quando chegou no 5º dia, ó, dá licença, Noé, chega, não aguento mais, isso aqui não tem banheiro, um fedor de animal, dá licença. Saiu. Porque quantos que entram, mas não aguenta o cheiro das ovelhas? A ovelha tem cheiro, irmãos, e não é agradável para muitas pessoas. Mas que cheiro que a ovelha tem? A ovelha tem o cheiro do pastor. Pastor Marco, Deus me livre, você está enrolado se tiver meu cheiro. A ovelha tem o cheiro do seu pastor, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso pastor. E tem pessoas que não gostam da essência dele em nós. Ah, vocês são muito bobo. Ah, vocês são muito isso. Não gosta da essência de Jesus em nós e sai do propósito. Então entenderam que a arca foi um tipo, identificação, sim ou não? Segundo o que eu coloquei aqui, são muitos, tá? São muitos. Segundo o que eu coloquei aqui foi a circuncisão. Gênesis 17. Gênesis 17, 12, 13. Fala assim: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, nascidos na casa e comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, mesmo sendo escravo, que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança para sempre. Então a circuncisão também é o segundo tipo de identificação que Deus estabeleceu para quem acreditasse. Um menino, só menino, nasceu com 8 dias, tem que ir lá no bilauzinho e pim, cortar. Inclusive o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 2, passou pela circuncisão. Todo mundo entendeu? Então a circuncisão é um tipo de identificação. Os circuncidados são de Deus. Os que não são circuncidados não são de Deus. Os circuncidados são os que os pais creram e marcaram seus filhos. Os que não foram circuncidados são aqueles que os pais não creram. Quer ver uma coisa? Livro de 1 Samuel capítulo 17. Ouça bem. Presta bastante atenção aqui. Você sabe que aqui está relatada a história de Davi. Atenção. Aqui está relatada a história de Davi. E Davi é um menino que está lá apacentando ovelhas. Ó, desse tamanho. E lá ele fica sabendo que tem um suposto gigante aí, ó. Olha a altura, ó. 3 metros de altura, que está afrontando o exército de Israel, dizendo que é uma cambada de frouxo, dizendo que ali são homens
desvalidos, desmoralizados. Então Golias está afrontando o exército de Israel. E Davi, lá no campo, apacentando ovelha, começa a ficar indignado com isso. Ouça bem, presta muita atenção nisso aqui. Davi começa a ficar indignado, Davi começa a não entender, Davi começa a não aceitar. Como é que pode Saul ficar com medo desse homem? Como é que pode o atual rei estar com medo desse cidadão? Como é que pode os seus soldados, ninguém se propõe a ir lá e acabar com esse gigante? Até que enquanto ele está na sua revolta, Deus falou: achei meu servo. Sondou o coração, sondou a coragem, achei. Mandou Samuel ir lá ungir, pulando etapa, Samuel ungiu, e Davi se apresentou diante de Saul, o rei atual. O rei atual, quando olhou para Davi, falou logo: olha, você não tem nenhuma condição de lutar contra esse rapaz aí, esse gigante. Sabe por quê? Porque você é um menino, você não tem experiência nenhuma, e esse cara aí, ele é formado em guerra. Trouxe toda a bagagem de Golias para frente de Davi, colocou todo o histórico do homem para Davi. Davi conhecia uma coisa. Davi sabia de uma coisa que você precisa entender, que agora, de uma vez por todas, se você entender o que vai ser falado aqui agora, a sua história vira diante de qualquer afronta, seja na saúde, seja na finança, seja no casamento, seja na família, seja onde for, a sua situação vira. Davi se apresenta diante de Saul, Saul menospreza ele e exalta o desafiador Golias. Davi diz para Saul o que ele já fez. Davi não deixa barato. Davi logo fala: ô Saul, pode parar, eu já matei um leão e matei um urso. Já deixou Saul espantado. O quê? Você matou leão? Matei, e matei um urso também. Como é que foi isso? Vieram pegar a ovelha do meu pai, embolei com eles e matei. Ali, Saul já tremeu. Saul já ficou espantado. Logo após ele fala assim: olha só, irmãos, que frase. Olha que frase. Ele fala assim: quem é esse incircunciso que vem para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que Davi está dizendo? Eu sou circuncidado, eu tenho a marca da obediência. Esse maldito filisteu é um rebelde, um desobediente, e não tem como um rebelde, um desobediente, vencer uma pessoa obediente que teme a Deus. Verso 26. Não, Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 17, 26. Eu contei a história toda porque o que está interessando no momento é isso aqui. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é esse cara? Um rebelde, um desobediente, de família pagã, de família que não teme a Deus, de família que não circuncidou ele. Eu sou filho de Jessé, eu sou circuncidado, eu temo ao Deus vivo, e esse cara vai ver quem é mais forte. Amém ou não amém? Isso quer dizer que Davi sabia que ele era de Deus.
Davi sabia que ele era de Deus, porque Davi tinha a marca da circuncisão. Eu estou dizendo que a circuncisão é um tipo de identificação de quem era de Deus. Quem está entendendo? Agora nós vamos entrar no terceiro e último tipo. Tem muitos. Quer ver um? O anjo da morte vai passar meia-noite. A casa que tiver o sangue marcado nos umbrais da porta, aquela casa vai estar em festa. Mas a casa que não tiver o sangue vai ter pânico e pavor, porque o filho primogênito vai morrer naquela casa. Quem colocou ali estava mostrando que obedece a Deus. Aquilo ali era um tipo de identificação. A casa que está com sangue está identificada como alguém que obedece a Deus. Amém ou não amém? Mas vamos para o terceiro e último ponto de identificação: o batismo. O batismo. O batismo nas águas é o terceiro e último ponto de identificação que eu trago para vocês, que identifica os que pertencem a Ele e os que não pertencem. Não sai não, fica aí, permanece aí. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes, quem disse? Quem disse? Tem uns 4 gatos aí. Quem disse? Opa, está aumentando. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É o terceiro e último ponto de identificação, onde você vai ser identificado se crê ou se não crê. Você quer ver um outro ponto de identificação aqui que aconteceu assim, num tempo rapidinho, que infelizmente na época a Assembleia de Deus entendeu de forma equivocada e até, com perdão da palavra, excluiu, na época era essa palavra, excluiu muitas mulheres de forma equivocada, por causa de um entendimento equivocado. Um ponto de identificação de quem era de Deus e quem não era de Deus. Vamos lá. A igreja de Corintos, ela ficava numa região assim como Búzios, uma região marítima, e tinha um grande cais de porto naquele lugar, e navios de todas as partes do mundo paravam ali, e desciam pessoas, muitos homens desciam naquele lugar. E ali naquela região onde estava estabelecida a igreja de Corintos, havia muitas mulheres que serviam a Deus. Mas no meio daquelas mulheres também, no dia da ceia, a Santa Ceia que a gente participa, não era assim, tinha comida junto, era uma verdadeira ceia com a parte espiritual, era uma ceia com a parte espiritual. E as prostitutas, elas que se envolviam com aqueles mercantis dos navios, elas também vinham para ali. E por causa de uma confusão de quem é e quem não é, foi pedido para que quem fosse de Deus
não cortasse o cabelo. Fica com o cabelo grande. Porque elas cortavam. Há historiadores que dizem até alguns motivos pelos quais cortavam. Então, os que eram de Deus, as que eram de Deus não cortavam o cabelo. E as que não eram identificadas como aquelas que não eram, porque cortavam. Infelizmente isso chegou até há uns 20 anos atrás, e teve mulheres que precisou cortar o cabelo, e nem pedindo ao pastor, por questão de necessidade, cortou, foi excluído, se desviou e foi para o mundo. Eu peço perdão por nós termos visto essas coisas de perto, porque hoje, graças a Deus, já abriram os olhos, e em muitas igrejas ainda não tem esse problema, não tem essa, vou nem dizer essa doutrina, mas não tem isso. Mas algumas ainda tem, tá, irmãos? Algumas ainda tem. Nem o cabelo do sovaco pode a mulher também raspar, não. Está lá no Rio de Janeiro, lá atual. Se raspar, perde a salvação. Se raspar a axila, está excluída. Enfim, é outro contexto. Mas foi uma forma de identificar para aquela época. Depois de muitas identificações que veio do Antigo Testamento para cá, nós chegamos aqui agora no batismo. O batismo é um tipo de identificação. Quem crê e for batizado será salvo. Ainda bem que não está escrito ali, mas quem não for batizado será condenado. Não é isso que está escrito ali, está escrito quem não crê. Porque a salvação também não vai estar presa a um batismo, mas a fé. Então não preciso batizar. Isso daqui, na sabedoria de Deus, Ele deixou para que alguém não desse tempo de batizar, como um daqueles ladrões que estava na cruz, fosse salvo, mesmo sem batizar, porque não deu tempo, mas creram na última hora. Porque se tivesse escrito, quem não crê e não for batizado, não tem jeito. Então aquele ladrão teria que rapidinho descer da cruz, ser batizado, voltar e morrer. Aí ia ser salvo. Mas eles só precisaram crer. Mas então para que o batismo? É para aquele que está com tempo agora. Você tem tempo, você não está morrendo, você não está aí. Não, você tem tempo, você está tendo tempo de decidir. Deus está te dando tempo de decidir sobre isso aqui, Não foi eu que escrevi isso aqui não, tá, irmãos? Eu só tenho 52 anos. Só. 52 anos já, né? Então, não foi eu que escrevi. A palavra diz, deixa bem claro. Então o batismo é um tipo de identificação. É um tipo, Silmeia e Eduarda, é um tipo de marca. E nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos entender isso. Quando você obedece a Deus, você recebe do próprio Deus autoridade para reivindicar e para guerrear em nome do Senhor Jesus. Por que Davi não aceitou um gigante filisteu afrontar o povo de Deus e prevalecer? Esse cara é um incircunciso. Na linguagem de hoje, esse cara nem batizado é. Ele é um desobediente, nem batizado ele é. Como é que pode? Foi isso que Davi falou, em outras palavras. Então, essa palavra é para nós revermos os nossos conceitos, porque o batismo te conduz para a Santa Ceia. Chamar o Ministério do Louvor.
que nós vamos ali trocar, podem ir. E eu e a pastora também vamos ali para colocar uma roupa. E nós vamos descer essas meninas às águas. Vamos batizá-las em nome do Senhor Jesus. Enquanto elas vão lá para trocarem de roupa, vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor, Jardim da Adoração. Amém? E que cada um, se de repente tem alguém aqui que não é batizado, se de repente tem alguém aqui que não é batizado, você pode tomar essa decisão e se preparar para ser batizado. Eu me lembro que quando eu era criança, papai, quando ele via uma pessoa fazer uma coisa errada, ele falava assim: fulano não é batizado não. Os antigos falavam isso. Não sei se os antigos dessa região aqui falam isso, mas da roça nossa lá falava: fulano não é batizado não. Lá sim, né, César? Lá com certeza. Fulano não é batizado não. Por quê? Porque o batismo, na linguagem desses nossos papais, já era símbolo de pessoas de Deus. Entendeu bem, César? Já era símbolo de pessoas que são de Deus por causa do batismo. Por isso que eles falavam: fulano não é batizado não. Então, o batismo, ele é um símbolo, é uma identificação daqueles que obedecem a Deus e procuram andar na sua presença. Amém? Vamos se colocar de pé para estar adorando ao Senhor mais uma vez. Vamos atrair mais uma vez a presença dele para este lugar. Ele já está aqui, mas vamos atrair, vamos fazer algo diferente nessa noite para estarmos entregando ainda mais a nossa vida a Ele. Yeah.
Amém, queridos. E nessa noite é com muita honra, com muita alegria que nós vamos estar chamando para virem nessa noite, noite do dia 17 de dezembro de 2023. Nós iremos batizar Silmeia Dias Correia. Podem aplaudir o Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Ela é da célula Doxa, célula da pastora Elane e Timóteo Márcia. Também é com muita honra e com muita alegria que nós vamos chamar Eduarda Silva Castro. Não vai ter aplauso para ela não, né? Ela é da célula Leão da tribo de Judá. Líder Rose, Timóteo anfitriã Lorena. Queridos, o batismo, ele é um ato em que, quando você se batiza, você se identifica com o Senhor Jesus. Eu pude trazer alguns atos onde a pessoa é identificada como os de Cristo, mas a maior marca de quem é de Cristo é o amor. Amém? Então, o batismo, ele é um símbolo de morte. A Bíblia diz, Eduarda, que quem está em Cristo agora é nova criatura. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Quando você for submergida nessas águas, mergulhada, de alto a baixo, onde nem um fio de cabelo seu ficará de fora, você estará sepultando uma velha criatura. Mas quando você subir dessas águas, você estará ressuscitando, como Cristo ressuscitou da sepultura. E essa decisão em 2023 foi a maior decisão da sua vida. Então, que Deus venha te fortalecer nessa decisão. E sua líder e nós estamos aqui para lhe ajudar no que for necessário. Então, em nome do Senhor Jesus, eu, Bispo Marcos Manhães e pastora Janete, batizamos você nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome da pessoa exclusiva do Senhor Jesus, seja batizado. Glória a Deus. Glória a Deus. Fortaleça, te ajude, porque a partir dessa noite, desse momento, você está carimbada, selada, como diz a palavra do Senhor, que aqueles que decidiram andar com Cristo têm este selo: o Senhor conhece os que são seus.
Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que após o Senhor Jesus ter sido batizado, o céu se abriu e uma voz do céu disse em alto e bom som: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Eu quero dizer para você, tanto Duda, tanto Maria Eduarda, quanto Silmeia, que o céu se abre na vida de vocês. E toda vez que nós batizamos, essa voz diz: esta é minha filha amada, em quem eu tenho encontrado prazer. Aleluia. Silmeia, que bom que você tomou essa decisão. Espírito Santo convenceu você do pecado, do juízo e da justiça, e fortaleceu você para essa decisão de mergulhar. A palavra do Senhor diz que nós precisamos mergulhar. Tem um louvor que diz sobre mergulhar no oceano do Espírito. E nós precisamos mergulhar. Então o batismo, ele é um mergulho nas águas. Você vai mergulhar em águas comuns, mas na memória de Deus, você está mergulhando nas águas de Deus. Você está mergulhando no rio que se chama Deus. E quando você mergulha nesse rio, Silmeia, tudo muda na sua história. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te batizamos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, seja batizada. Aleluia! Aplauda o Senhor, exalte, glorifique o nome dEle. Aleluia! Há uma festa no céu, há júbilos de alegria, porque alguém decidiu voltar à comunhão, decidiu renovar sua comunhão com o Altíssimo Deus. Então que assim seja na vida de Eduarda, na vida de Duda. E nós esperamos que você que está aqui, que quem sabe ainda não foi batizado, quem sabe ainda não foi batizada, nós esperamos que você tome essa decisão. Eu também quero ser batizado. Nós vamos então agradecer o Senhor, porque nós vamos encerrar o culto daqui mesmo. E nós vamos agradecer o Senhor por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele há de fazer sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor. Deus Altíssimo e Eterno, nessa noite nós queremos te agradecer por mais esse culto, te agradecer por essa noite festiva e alegre. Queremos te agradecer pelas vidas e famílias que estão aqui e que contemplaram nessa noite a realização de um projeto tão lindo do Senhor de salvação, quando o Senhor diz que aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Pai, obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor leve a todos debaixo da tua paz, na cobertura do teu sangue,
Que o Senhor dê uma boa semana para cada um, cada príncipe, cada princesa. Que essa semana seja uma semana de conquista, uma semana de vitória, uma semana de crescimento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a tua alma, que Deus proteja as tuas emoções, que Deus abençoe tua família, abençoe teu casamento, suas finanças, sua saúde. Que Deus seja contigo. E eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que entrou por essas portas e quer fazer uma aliança com o Senhor, quer entregar sua vida para Jesus. Se tiver alguém, levanta a sua mão assim, para que possamos pedir um anjo para buscar você aí. Tem alguém que quer voltar, tem alguém que quer iniciar, tem alguém que quer renovar, tem alguém que quer fazer uma aliança com Deus. Se tiver, levanta a sua mão assim, ó, bem alto, para que nós possamos estar selando. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Se não, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam abundantes sobre nós, sobre as crianças e a igreja que orou em concordância e creu, diga amém. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe.